Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Joaquim Faustino da Silva e hoje trago para vocês este vídeo referente à unidade 5, onde falaremos especificamente sobre os motores elétricos especiais. Os motores elétricos especiais são motores com alta precisão de velocidade e posição, com enrolamentos dimensionados para suportarem momentaneamente correntes elevadas e rotor projetado com baixa inércia, ou seja, tem um pequeno diâmetro e um grande comprimento. Existem vários tipos de motores nas subcategorias dos motores elétricos especiais. Dentre eles, podemos citar o motor universal, os servomotores e motores de passo, que serão explicados a seguir. Começando pelo motor universal, ele tem seu funcionamento em corrente contínua ou alternada, podendo apresentar uma potência máxima da ordem de 3 a 4 cavalos. Por esse motivo, é muito utilizado em lixadeiras, furadeiras, ventiladores e outros equipamentos que apresentam velocidade ajustável. Tem características de um motor de corrente contínua tipo série, com uma bobina de campo em série com a bobina de armadura. Eventualmente, ele pode apresentar uma bobina de compensação, que serve para reduzir a reatância do motor universal pelo fluxo criado no enrolamento de compensação. Mas, para isso acontecer, o campo de compensação deve estar a 90 graus do campo principal. O desempenho do motor universal melhora bastante com o uso do enrolamento de compensação, já que uma menor reatância resulta em uma maior corrente circulando pelo motor. Também melhora a comutação, já que diminui o faiscamento nas escovas e, consequentemente, diminui a interferência eletromagnética. Como podemos observar nesse esquema, o estator é a parte fixa do motor, feita de chapas de aço magnético com polos, onde estão presentes as bobinas de campo. Já o rotor é a parte móvel do motor, também chamado de armadura, e é feito de chapas magnéticas e ranhuras para a passagem dos condutores. Aqui no eixo do rotor é colocado o comutador, feito de lâminas de cobre em formato cilíndrico, onde são colocadas as escovas. Os motores tipo universal rotacionam com velocidade variável, que depende da carga, ou seja, rotacionam em baixa velocidade com carga que exige grande conjugado e altas velocidades para pequenas cargas. Quanto ao funcionamento do motor universal, esse é realizado com alimentação através de uma fonte alternada monofásica. A circulação da corrente dos enrolamentos de campo produz o fluxo magnético pulsante. A corrente que entra pela escova e alimenta o enrolamento da armadura também inverte sentido, em sincronismo com o fluxo do campo, permitindo que o torque produzido tenha sempre o mesmo sentido. E não é possível inverter o sentido de rotação do motor universal invertendo os pinos de conexão do plug com a tomada. A inversão do sentido de rotação só é obtida invertendo as ligações das escovas. As vantagens do motor universal são o baixo custo de fabricação, o alto torque de partida, a tolerância a grandes variações de tensão e a velocidade de acordo com a necessidade de aplicação. Então, nesse sentido, o motor universal é muito útil no meio rural, podendo ser utilizado para acionar ventiladores em galpões, por exemplo, controlando a velocidade de qualquer condição de operação. E agora, quanto aos servomotores, esses são dispositivos de malha fechada, ou seja, ele recebe um sinal de controle que verifica sua posição atual e atua no sistema indo para a posição desejada. Seu eixo tem a capacidade de girar cerca de 180 graus. Esse esquema mostra a construção de servomotor padrão. De forma geral, são classificados em servomotor de corrente contínua, onde o estator é formado por ímãs permanentes e pelas escovas, e o rotor é constituído pelas bobinas da armadura e pelo comutador. O controle da velocidade ou posição se dá através da regulação da corrente das bobinas da armadura. São utilizados em aplicações pequenas, em razão de serem simples e terem custo baixo. Já os servomotores de corrente alternada podem ser subdivididos em servos que utilizam motores de indução, os assíncronos, e servos que utilizam motores síncronos. O estator é formado pelas bobinas de campo, sendo alimentada por uma fonte trifásica, e o rotor é constituído por ímãs permanentes. O controle da velocidade ou posição se dá através da regulação da frequência das correntes nas bobinas de campo. Em geral, são maiores de potência mais elevada, sendo comumente utilizados na indústria em aplicações de maior potência nas quais exige maior robustez. Os servomotores possuem 3 componentes básicos: o sistema atuador, que conta com um motor elétrico, podendo ser de corrente alternada ou corrente contínua, este último mais utilizado, um conjunto de engrenagens que formam uma caixa de redução com uma relação longa, o que ajuda a amplificar o torque. O sensor, que normalmente é um potenciômetro solidário ao eixo do servo, onde o valor de sua resistência elétrica indica a posição angular que se encontra o eixo.
e o circuito de controle, que é formado por componentes eletrônicos que atuam como detector de rotação. Ele é montado no lado traseiro do eixo do motor para detectar a posição e a velocidade do rotor. Nesse esquema, no estator, a partir da posição do rotor, um campo magnético giratório é criado para gerar torque de maneira eficiente. No enrolamento da bobina, a corrente flui pelo enrolamento para criar um campo magnético giratório. O eixo transmite a potência de saída do motor e a carga é acionada pelo mecanismo de transmissão. No rotor, um ímã permanente de terras raras de alta função semelhante é posicionado externamente ao eixo. Dessa forma, é possível controlar a posição com exatidão. Então o servomotor apresenta razoável esterese, que é o retardo na resposta ao comando do sistema, e não é tão preciso, mas essas duas características podem ser corrigidas com facilidade por meio de software, e, aliando isso à sua boa repetitividade, pode ser muito útil no meio rural. Por exemplo, sabemos da necessidade de aplicação a taxas variadas de insumos agrícolas, certo? Existe esse projeto que utiliza o servomotor, controlado eletronicamente, para acionar uma servoválvula, regulando a vazão na faixa proposta e tendo boa repetitividade na aplicação. Agora com relação ao motor de passo. O motor de passo é amplamente utilizado em máquinas que necessitam de controle preciso de posição, como robôs, impressoras, equipamentos de coordenadas e muitos outros. Ele transforma impulsos elétricos em movimento angular, seja em frações de uma volta ou em várias rotações, com um deslocamento total coordenado pelo número de pulsos recebidos e enviados pelo dispositivo de controle ao motor de passo. Então ele alia facilidade de operação e versatilidade. Ele é formado por um rotor magnético, que pode ser ímã permanente ou imantado, e um estator formado por conjuntos de bobinas denominadas fases. Os mais comuns possuem 4 fases e 6 terminais acessíveis. O sistema de controle de posicionamento pode ser efetuado em malha aberta, pois se não existe sobrecarga no conjunto mecânico, é possível reproduzir uma posição exata em relação à quantidade de impulsos elétricos que são enviados pelo controlador. O dimensionamento de motores de passo para ambiente industrial demanda certos cuidados, já que quanto maior a velocidade desejada, menor o torque apresentado pelo conjunto. Isso é uma característica dos motores de passo, que tendem a apresentar seu torque máximo em rotações mínimas. Então, subdimensionando o torque, o sistema não apresentará queima, mas sim o travamento do motor. Quanto ao funcionamento, quando a bobina do estator é ativada, o eixo se alinha com o campo magnético até o estator ser desligado e o estator seguinte ser ligado. O fluxo magnético começa a fluir. Quando se aplica uma tensão nos enrolamentos em torno do estator, a corrente fluirá através do enrolamento. O fluxo magnético fluirá de norte para sul, continuando assim através do rotor magnético até o polo oposto do estator. O fluxo percorre o caminho de menor resistência, ou o caminho de menor relutância. O rotor gira para minimizar o fluxo. Estamos sempre buscando melhorar a precisão das semeadoras atuais, certo? Existe esse projeto onde o motor de passo controlado eletronicamente é utilizado para acionar dosadores eletropneumáticos do tipo cilindro vertical, por meio de um conjunto de rodas dentadas e corrente, que transmite o movimento do motor ao eixo de acionamento do dosador, com variação de velocidade angular. O protótipo teve um custo de produção aprovado, sendo muito promissor para a agricultura de precisão. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até mais.